em um voo luxuoso. Ele achava que ela seria apenas mais uma sombra silenciosa ao seu lado. Mas bastou uma frase em outro idioma para derrubar todas as suposições. Na cidade mais charmosa do mundo, um gesto inesperado virou o jogo. E quem foi chamada só para carregar sacolas, acabou levando muito mais. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. O caos se instalou na mansão dos Albuquerque como um furacão repentino, varrendo a rotina metódica que o magnata Arthur Albuquerque tanto prezava. Seu assistente pessoal, um homem tão eficiente quanto uma máquina suíça, havia sido internado às pressas, vítima de uma apendicite aguda. E bem naquele instante, quando uma negociação multimilionária em Paris exigia sua presença imediata. Arthur, um homem de 40 e poucos anos, com cabelos impecavelmente penteados para trás e um olhar que impunha respeito, mas raramente demonstrava calor, andava de um lado para o outro em seu escritório, o telefone grudado na orelha. Não há ninguém disponível? Ninguém com o mínimo de competência para organizar uma agenda internacional? Sua voz ecoava carregada de impaciência. Ele desligou, a testa franzida em um nó de frustração. Seus olhos então pousaram sobre Clara, que, como de costume, organizava os livros na estante com uma precisão quase artística. Clara, com seus 20 e poucos anos, era a responsável pela organização da casa, uma figura discreta, quase invisível, que se movia pelos cômodos com a leveza de uma pluma. Seu uniforme impecável e seu coque apertado pareciam selar sua personalidade em um véu de formalidade. Arthur a observou por um instante, como se a visse pela primeira vez, e um sorriso de escárnio brincou em seus lábios. Clara, certo? Ele perguntou, o tom desdenhoso. Ela assentiu, as mãos paradas sobre um volume antigo de poesia francesa. Minha assistente está hospitalizada. Preciso ir a Paris hoje à noite. Você pode vir. Só vou te levar para carregar as sacolas. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Carregar sacolas. Aquela era a extensão de sua utilidade para ele. Mas, por trás da fachada de indiferença, seus olhos brilhavam com uma intensidade que ninguém jamais havia notado. Ela conhecia cada rua de Paris, cada beco escondido, cada café histórico. Não pelos pés, mas pelos olhos atentos de quem havia devorado guias, mapas e livros em um idioma que Arthur mal conseguia pronunciar. A proposta, feita entre a urgência de uma mensagem e o descaso de um pedido, foi respondida com um aceno contido. Ela não revelou o que sabia. Não ainda. A viagem começou como Arthur esperava. Clara fingiu espanto diante da grandiosidade do jato particular, seus olhos arregalados, ao ver o luxo que a cercava. Respeitou o silêncio durante o voo, sentada em seu assento, observando a paisagem lá fora, enquanto Arthur repassava documentos e fazia ligações importantes. A cada vez que ele tentava pronunciar uma palavra em francês, engasgando-se com os sons guturais, Clara mordia os lábios para conter um sorriso, uma correção que morria em sua garganta. Ela esperaria o momento certo. Ao chegarem ao hotel luxuoso, um palácio de mármore e veludo no coração de Paris, Arthur se dirigiu à recepção com a arrogância de quem esperava ser prontamente atendido. J'ai une réservation sous le nom d'Albuquerque, ele balbuciou, seu francês arrastado e quase ininteligível. O recepcionista, um cavalheiro impecável com um bigode fino, inclinou a cabeça, visivelmente confuso. Foi então que Clara interveio. Com uma fluidez que surpreendeu até a si mesma, ela se adiantou e, com um sotaque perfeito, natural e elegante, explicou a situação ao recepcionista. Monsieur Albuquerque a une réservation pour la suite impériale. Il a eu un petit contretemps avec sa prononciation. Je m'excuse pour le dérangement. O recepcionista sorriu, aliviado, e respondeu-lhe no mesmo tom polido. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer reação. Arthur, que até então estava com a face impassível, virou-se para Clara, os olhos arregalados, uma mistura de surpresa e, talvez, um lampejo de admiração. A partir dali, tudo mudou. As reuniões com representantes de casas de moda renomadas, as visitas a ateliês exclusivos e as incursões às boutiques mais sofisticadas se tornaram palcos para Clara brilhar. Ela não era apenas uma tradutora.
Era uma ponte cultural. Cada conversa fluía com uma facilidade impressionante. Cada detalhe era previsto e resolvido com precisão antes mesmo que Arthur percebesse o problema. Ela sabia o que dizer, como se portar, e até mesmo como negociar os termos mais delicados, sempre com um sorriso discreto e um olhar perspicaz. O milionário, antes tão seguro de si, sentia-se desconcertado. Ele passou a observá-la com outros olhos. Já não era apenas a funcionária discreta da mansão, mas alguém que dominava o idioma, a etiqueta e a sensibilidade cultural do lugar. Com isso, portas se abriram. Acordos foram fechados com uma agilidade inédita, e o nome de Arthur Albuquerque passou a circular com mais respeito entre os sócios internacionais. Durante uma pausa inesperada na agenda, Arthur, ainda tentando processar as reviravoltas daquela viagem, a levou até a livraria que um dia Clara havia citado em uma conversa trivial na mansão, um lugar onde poetas e romancistas moldaram pensamentos e revoluções. Enquanto folheava um antigo exemplar de poesia de Baudelaire, Clara recitou um verso em voz baixa, quase um sussurro. La nature est un temple où de vivants piliers. Antes que pudesse terminar, Arthur a surpreendeu, completando o verso com uma pronúncia impecável. Laissem parfois sortir de confuses paroles. Clara o olhou, chocada. Ele, o magnata pragmático, conhecia poesia? Arthur sorriu, um sorriso genuíno que ela nunca havia visto. Revelou então que antes de ser engolido pelo império financeiro da família, havia estudado arte e literatura. Um passado mais sensível do que ele deixava transparecer, enterrado sob camadas de negócios e cifras. Esse momento quebrou a barreira entre os dois. A rigidez habitual se dissolveu. Passaram a falar mais não só sobre negócios, mas sobre vida, perdas e escolhas. Ele descobriu que Clara havia estudado francês por conta própria, movida por uma paixão por literatura e arte que a fazia sonhar com Paris muito antes de pisar em seu solo. Ela descobriu que, por trás da armadura de empresário, havia um homem que um dia sonhou em ser poeta. Quando a viagem precisou ser interrompida bruscamente por causa de uma crise inesperada em sua empresa no Brasil, Arthur notou o desapontamento no olhar de Clara. Aquele mundo que ela tanto amava estava sendo tirado dela de repente. Antes de partirem, em um gesto que a surpreendeu, ele a levou para ver a Torre Eiffel iluminada à noite. As luzes cintilavam no céu escuro, um espetáculo de tirar o fôlego. Um gesto simples, mas que dizia muito. Dizia, eu vi você. O voo de volta para o Brasil foi diferente. O silêncio que antes preenchia a cabine não era mais de formalidade, mas de uma nova compreensão, quase uma cumplicidade velada. Arthur, que antes se concentrava em seus documentos, agora lançava olhares discretos para Clara, que lia um livro de poesia francesa, a mesma que ele havia completado na livraria. Havia algo no ar, uma tensão sutil de reconhecimento e respeito que pairava entre eles. Clara, por sua vez, sentia uma leveza no peito, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. A máscara de invisibilidade que usava havia anos começava a se desfazer, revelando uma mulher que ele mal conhecia. Ao aterrissarem em solo brasileiro, a mudança foi imediata e palpável. Na mansão, Clara não voltou para suas antigas funções de organização doméstica. Em vez disso, no dia seguinte à chegada, foi convocada ao escritório de Arthur. O ambiente, antes restrito a executivos e parceiros de negócios, agora a recebia. Ela sentiu um frio na barriga, mas também uma pontada de orgulho. Arthur, sentado à sua imponente mesa de mogno, não usava mais o tom desdenhoso de antes. Seus olhos, antes distantes, agora a fitavam com uma intensidade que a fazia corar levemente. Clara, ele começou, a voz mais suave do que o habitual. O que você fez em Paris foi extraordinário. Você abriu portas que eu nem sabia que estavam fechadas. Sua habilidade, sua inteligência são inestimáveis. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Eu subestimei você e peço desculpas por isso. Clara sentiu o coração acelerar. Um pedido de desculpas de Arthur Albuquerque era algo inédito, quase impensável. Não precisa se desculpar, senhor, ela respondeu, a voz um pouco embargada. Preciso sim, ele insistiu, erguendo uma mão. E mais do que isso, preciso que você entenda que as coisas não podem continuar como antes.
Você não pode mais ser apenas a responsável pela organização da casa. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando o vasto jardim. Minha assistente habitual ainda levará um tempo para se recuperar. E mesmo quando ela voltar, não vejo como poderíamos desperdiçar seu potencial. Ele se virou para ela, os olhos fixos nos dela. Estou te oferecendo uma posição. Uma promoção, para ser mais exato. Você será minha assistente executiva para projetos internacionais, especialmente aqueles que envolvem a cultura que você tanto ama. Ele gesticulou para a cadeira à frente de sua mesa. Não haverá mais uniformes. Não haverá mais silêncio nos corredores. Você terá voz, autonomia e responsabilidades que vão muito além de carregar sacolas. Clara mal conseguia acreditar no que ouvia. Era como se um sonho distante, acalentado em segredo por anos, estivesse se materializando diante de seus olhos. A proposta era um divisor de águas, um convite para um mundo que ela apenas observava de longe. Ela aceitou, a voz firme, mas o coração em festa. Os dias que se seguiram foram uma vertigem de aprendizado e adaptação. Clara mergulhou de cabeça em suas novas funções. Ela participava de reuniões, lia relatórios complexos, fazia pesquisas sobre mercados estrangeiros e, o mais importante, dava suas opiniões, que eram ouvidas com atenção por Arthur. Ele, por sua vez, parecia ter descoberto uma nova faceta de si mesmo, um mentor que se deleitava em ver o florescimento de um talento. A dinâmica entre eles evoluiu de forma orgânica. As conversas sobre negócios se mesclavam com discussões sobre arte, história e filosofia, revelando camadas de ambos que antes estavam ocultas. Clara trocou o uniforme discreto por roupas elegantes e profissionais, que de alguma forma pareciam refletir sua nova confiança. Ela se sentia em casa naquele universo de negócios internacionais, aplicando seu conhecimento cultural de maneiras que ninguém mais conseguia. Projetos que antes pareciam estagnados ganhavam vida sob sua supervisão. Ela traduzia não apenas palavras, mas intenções, nuances culturais que faziam toda a diferença em negociações delicadas. Arthur observava tudo com uma satisfação silenciosa. Ele a via interagir com investidores estrangeiros, desvendando complexidades culturais com a mesma facilidade com que decifrava um poema. A antiga funcionária discreta havia se transformado em uma executiva perspicaz, uma peça fundamental em seu império. Ele passou a consultá-la sobre decisões estratégicas, confiando em seu instinto e em sua sensibilidade. A relação de patrão e empregada havia se transformado em uma parceria, embora ainda houvesse uma barreira invisível de hierarquia que, para Clara, parecia intransponível. Os meses voaram. Clara estava imersa em um projeto de expansão da empresa para o mercado europeu, um desafio que a empolgava profundamente. Ela passava horas pesquisando, planejando e coordenando equipes, sentindo-se plenamente realizada. Aquele era o seu lugar, o propósito que ela havia buscado por tanto tempo. Ela estava construindo algo, e não apenas organizando o que já existia, mas a reviravolta real, aquela que testaria os limites dessa nova parceria e os faria questionar o verdadeiro significado de seus sentimentos, ainda estava por vir. O destino, com sua ironia peculiar, preparava um novo encontro com a cidade que havia sido o palco de sua revelação. Poucos meses após a viagem que mudou o curso de sua vida, Clara recebeu uma notícia que a fez sentir um misto de euforia e apreensão. A empresa de Arthur estava prestes a participar de uma feira internacional de investimentos, um evento de grande prestígio que reuniria os maiores nomes do mercado global. E o destino escolhido para sediar o evento era Paris, a cidade onde Clara havia enfim revelado seu verdadeiro eu. Arthur, sem hesitar, a designou como parte essencial da equipe que o acompanharia. Sua presença é fundamental, Clara, ele havia dito, o tom de voz carregado de uma confiança que a enchia de orgulho. Ninguém entende as nuances culturais do mercado europeu como você. E, sejamos honestos, você é a única que consegue me fazer parecer menos rústico em francês. Um sorriso discreto, quase um gracejo, brincou em seus lábios, e Clara riu, um som leve e melodioso que agora era mais frequente na mansão. A preparação para a feira foi intensa. Clara mergulhou nos detalhes, organizando apresentações, revisando contratos
e coordenando a agenda de Arthur com uma precisão impecável. Ela se sentia no auge de sua carreira, uma peça vital na engrenagem de um império que antes parecia tão distante. A cada dia, a admiração de Arthur por ela crescia, e ele não fazia questão de escondê-la. Em reuniões com outros executivos, ele a elogiava abertamente, atribuindo a ela o sucesso de recentes negociações. Clara, antes a sombra discreta, agora era uma luz que brilhava por seus próprios méritos. Ao pisarem novamente em Paris, Clara sentiu uma emoção diferente. Não era mais a surpresa disfarçada, mas a familiaridade de quem retorna a um lugar amado. A cidade parecia saudá-la. Seus boulevards elegantes e seus cafés charmosos a acolhiam como uma velha amiga. A feira de investimentos era um espetáculo de grandiosidade, com estandes imponentes e uma atmosfera efervescente de negócios e oportunidades. Clara se movia com desenvoltura, cumprimentando investidores, trocando cartões e, mais uma vez, atuando como a ponte cultural perfeita para Arthur. Ele, por sua vez, observava-a com um olhar que ia além do profissional. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma admiração que se misturava a algo mais profundo, algo que ele ainda não conseguia nomear. Ele havia interagir com a elite financeira global, sua elegância natural e sua inteligência afiada conquistando a todos. A cada sorriso que ela dava, a cada palavra em francês perfeito, Arthur sentia uma pontada de algo que se assemelhava ao orgulho, mas que também carregava um tom de posse, de um tesouro que ele havia descoberto. A feira transcorria com sucesso. Os acordos estavam sendo fechados e a reputação da empresa de Arthur estava em ascensão. No último dia do evento, após uma das palestras mais concorridas, Clara estava organizando alguns papéis, enquanto Arthur conversava com um grupo de investidores japoneses. Foi então que uma voz grave e polida a abordou. Mademoiselle Clara, se me permite. Clara se virou e se deparou com um homem de meia idade, com um ar distinto e um sorriso cativante. Ele se apresentou como Jean-Luc Dubois, representante de uma das maiores empresas de investimentos da Europa, uma concorrente direta da empresa de Arthur no mercado internacional. Eu a observei durante toda a feira. Jean-Luc começou, seus olhos azuis fixos nos dela. Sua perspicácia, sua fluidez em vários idiomas, sua capacidade de navegar em ambientes tão complexos, é impressionante. Onde você estudou, se me permite a indiscrição? Clara, surpresa, respondeu com sua habitual modéstia, explicando sua trajetória de autodidata. Jean-Luc ouviu com atenção, e um brilho de interesse ainda maior surgiu em seus olhos. Fascinante, ele murmurou. Sua história é inspiradora. E me leva a uma pergunta ainda mais importante. Você consideraria trabalhar para outra organização? A proposta feita ali, no meio da agitação da feira, atingiu Clara como um raio. Jean-Luc continuou, sem rodeios, descrevendo as condições. Salário dobrado, autonomia total sobre uma nova divisão de projetos culturais e um apartamento luxuoso com vista para o Rio Sena. Era uma oferta irrecusável, um salto quântico em sua carreira, um reconhecimento que ia além de qualquer expectativa. Clara sentiu o ar rarear em seus pulmões. Ela hesitou, o coração batendo forte no peito. A lealdade a Arthur, a gratidão pela oportunidade que ele lhe dera, tudo isso pesava em sua mente. Mas a tentação de uma autonomia completa, de um desafio ainda maior, era quase irresistível. Ela prometeu a Jean-Luc que pensaria no assunto e que entraria em contato. Ao se virar, seus olhos encontraram os de Arthur, que havia terminado sua conversa e a observava de longe. Ele não havia ouvido a proposta, mas algo no semblante de Clara, na forma como ela parecia perturbada, fez com que uma sombra de preocupação cruzasse seu rosto. A reviravolta real havia, enfim, começado. O retorno ao hotel foi silencioso. Clara estava imersa em seus pensamentos, a proposta de Jean-Luc Dubois ecoando em sua mente como um sino insistente. O salário dobrado, a autonomia total, o apartamento com vista para o Sena, tudo parecia um conto de fadas, uma chance de ouro para alçar voos ainda mais altos. Mas, ao mesmo tempo, uma pontada de culpa a incomodava. Arthur havia lhe dado uma oportunidade. Havia acreditado nela quando ninguém mais o fez. Como poderia simplesmente abandoná-lo? Arthur, por sua vez, sentia a tensão no ar.
Ele observava Clara de soslaio, percebendo a mudança em seu semblante. A leveza que ela havia exibido durante a feira havia desaparecido, substituída por uma seriedade que ele não conseguia decifrar. Ele queria perguntar, mas algo o impedia. Talvez fosse o medo da resposta, o pressentimento de que algo importante estava em jogo. Na manhã seguinte, de volta à mansão no Brasil, Clara sabia que não poderia adiar a conversa. A lealdade, o respeito que nutria por Arthur, exigiam que ela fosse transparente. Ela o procurou em seu escritório, o coração batendo forte, as palavras ensaiadas em sua mente. Senhor Albuquerque, ela começou, a voz um pouco trêmula, preciso conversar com o senhor sobre algo importante. Arthur ergueu os olhos de seus documentos, o semblante sério. Diga, Clara. Ela respirou fundo e contou sobre o encontro com Jean-Luc Dubois, sobre a proposta irrecusável que havia recebido. Ela descreveu os termos, os benefícios, a promessa de uma carreira ainda mais brilhante. Enquanto falava, observava atentamente a reação de Arthur, esperando ver a raiva, a frustração, talvez até mesmo uma tentativa de convencê-la com uma contraproposta. Mas o que ela viu em seus olhos a surpreendeu. Não havia raiva nem frustração. Havia algo diferente, algo que ela nunca havia presenciado antes. Era uma mistura de tristeza e medo. Não o medo de perdê-la profissionalmente, de perder uma funcionária valiosa. Era algo mais profundo, mais pessoal. Um medo de perdê-la como pessoa, como a confidente que ela havia se tornado, a luz que havia entrado em sua vida e a havia transformado. O silêncio preencheu o escritório. Arthur se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, a postura um pouco encurvada. Ele olhava para o jardim, mas seus olhos pareciam perdidos em pensamentos distantes. Se você quiser ir, Clara, ele disse, a voz baixa, quase um sussurro. Eu entendo. É uma oferta e tanto. E você merece tudo de bom que a vida pode oferecer. Ele fez uma pausa, e Clara sentiu um nó na garganta. Mas saiba que se ficar, não será apenas pelo cargo. Aquelas palavras a atingiram com a força de uma revelação. Não será apenas pelo cargo. O que ele queria dizer com aquilo? Havia algo mais? Um sentimento que transcendia a relação profissional? Clara sentiu um calor se espalhar por seu peito, uma mistura de confusão e uma estranha esperança. Ela não respondeu imediatamente. A conversa terminou ali, deixando um rastro de incerteza no ar. Os dias que se seguiram foram de uma angústia silenciosa para Clara. Ela continuava suas funções, mas sua mente estava em turbilhão. A proposta de Jean-Luc parecia cada vez mais tentadora, mas as palavras de Arthur, a vulnerabilidade que ele havia demonstrado, a prendiam de uma forma inexplicável. Ela pensou em sua jornada, desde a jovem discreta que carregava sacolas até a executiva respeitada que era agora. Pensou nas conversas na livraria em Paris, nas risadas compartilhadas, na forma como Arthur havia se aberto para ela, revelando um lado que poucos conheciam. Havia um vínculo ali, uma conexão que ia além de contratos e salários. Em uma noite chuvosa, enquanto organizavam os últimos documentos da expansão internacional, o som da chuva batendo na janela do escritório parecia amplificar o turbilhão em sua mente. Arthur estava ao seu lado, concentrado nos papéis, mas Clara sentia a presença dele de uma forma diferente. Ela o observou por um instante, o perfil sério, a testa franzida em concentração. Ele havia se tornado mais do que um chefe, havia se tornado uma parte importante de sua vida. E então, em um lampejo de clareza, ela tomou uma decisão. Não por lealdade cega, não por medo de perder uma oportunidade, mas por algo mais profundo, algo que o dinheiro e a autonomia não poderiam comprar. Senhor Albuquerque, ela disse a voz firme, mas carregada de emoção. Eu tomei minha decisão. Arthur ergueu os olhos, o coração batendo forte em seu peito. Ele esperava o pior, a notícia de que ela partiria para um novo desafio, deixando um vazio em sua vida. Eu aceito ficar, Clara continuou, um sorriso suave brincando em seus lábios. Não por lealdade, não por medo, mas porque neste escritório, neste instante, há mais do que um emprego. Há um vínculo que ultrapassa contratos. O alívio no rosto de Arthur foi palpável. Um sorriso lento e genuíno se espalhou por seus lábios, iluminando seu rosto de uma forma que Clara nunca havia visto. Naquele momento,
Sob a luz suave do escritório e o som da chuva lá fora, a barreira final entre eles parecia ter se desfeito por completo. O futuro, antes incerto, agora se abria com novas possibilidades. Um caminho que eles trilhariam juntos, não apenas como chefe e funcionária, mas como algo muito mais profundo. A decisão de Clara de permanecer na empresa de Arthur marcou um novo capítulo na vida de ambos. A atmosfera no escritório e até mesmo na mansão parecia mais leve, permeada por uma energia renovada. A formalidade que antes os envolvia deu lugar a uma camaradagem mais profunda, uma parceria que transcendia as expectativas de qualquer relação profissional. Arthur, antes um magnata distante e reservado, agora se mostrava mais aberto, mais humano, especialmente com Clara. Ele a convocou para todas as reuniões importantes, não apenas como sua assistente, mas como uma voz ativa e respeitada. Clara se tornou a líder da operação europeia da empresa, um cargo que ela abraçou com paixão e dedicação. Sua visão cultural, aliada à sua perspicácia nos negócios, provou ser um diferencial inestimável. Ela dividia decisões com o antigo patrão, que agora a consultava antes de qualquer passo significativo, buscando sua opinião e seu conselho. Aquele que um dia a havia levado só para carregar as sacolas, agora dependia dela para guiar os rumos de seu império no exterior. As viagens a Paris se tornaram mais frequentes, mas com um propósito completamente diferente. Não eram mais apenas viagens de negócios, mas oportunidades para Clara consolidar sua posição e para Arthur testemunhar o impacto de sua decisão. Ele a observava em palestras em negociações complexas e via a admiração nos olhos de seus pares. Clara, com sua elegância discreta e sua inteligência afiada, era a personificação do sucesso, a prova viva de que o talento, quando reconhecido e nutrido, pode florescer de maneiras inesperadas. Durante essas viagens, os momentos de trabalho se misturavam com instantes de lazer, que se tornaram mais íntimos e significativos. Arthur e Clara exploravam Paris juntos, não como chefe e funcionária, mas como dois amigos que compartilhavam um amor pela cidade. Visitavam museus, passeavam pelos parques e jantavam em pequenos bistrôs, onde as conversas se estendiam por horas, abordando temas que iam muito além dos negócios. Eles falavam sobre seus sonhos, suas frustrações, seus medos. Arthur revelava mais sobre seu passado, sobre a pressão de assumir o império da família, sobre os sacrifícios que fez em nome do sucesso. Clara, por sua vez, compartilhava suas aspirações, seus desejos de fazer a diferença no mundo, de usar seu conhecimento para construir pontes entre culturas. A cada dia o vínculo entre eles se fortalecia. Não era um relacionamento romântico, pelo menos não de forma explícita, mas havia uma conexão profunda, uma intimidade que se construía na confiança e no respeito mútuo. Eles se tornaram indispensáveis um para o outro, não apenas no âmbito profissional, mas também no pessoal. Clara era a única que conseguia ver além da armadura de magnata de Arthur, e ele, por sua vez, era o único que havia enxergado o potencial escondido nela. A reputação de Clara crescia exponencialmente. Seu nome era sussurrado nos corredores da empresa e nos círculos de negócios internacionais com admiração. Ela era a mulher que falava francês, a executiva que entendia a alma da Europa. E Arthur, sempre que alguém duvidava do poder silencioso da preparação ou da importância de uma escuta atenta, repetia, com um brilho nos olhos: nunca subestime quem escuta mais do que fala. Pode ser que, na hora certa, ela fale francês e mude tudo. Essa frase se tornou um lema na empresa, um testemunho da transformação que Clara havia provocado. Ela não era mais apenas uma funcionária, era um símbolo, uma inspiração. Sua história era contada e recontada, um exemplo de como o talento pode emergir dos lugares mais inesperados. No entanto, em meio a todo esse sucesso e reconhecimento, uma nova sombra começava a se desenhar no horizonte. A ascensão meteórica de Clara, a proximidade com Arthur e a influência que ela exercia sobre ele começaram a gerar ressentimento em alguns setores da empresa. Havia aqueles que viam sua ascensão como uma ameaça, uma quebra de hierarquia, um favoritismo injustificado. A inveja, um veneno sutil, começava a se espalhar, criando um ambiente de intrigas e sussurros.
Clara, focada em seus projetos e em sua nova vida, mal percebia as tensões que se formavam ao seu redor. Ela estava ocupada demais construindo, criando, expandindo, mas o mundo dos negócios, como o mundo das telenovelas, era repleto de reviravoltas e personagens que operavam nas sombras. E uma nova ameaça, disfarçada de lealdade e preocupação, estava prestes a se manifestar, testando a força do vínculo que ela e Arthur haviam construído. A inveja, como uma erva daninha, começou a crescer silenciosamente nos corredores da empresa Albuquerque. O sucesso estrondoso de Clara, sua ascensão meteórica de organizadora de casa, a líder da operação europeia, e a inegável influência que exercia sobre Arthur, não passaram despercebidos. Havia aqueles que antes mal notavam sua presença e agora a viam como uma intrusa, uma ameaça à ordem estabelecida. A principal figura por trás dessa insatisfação era Mônica, a antiga assistente pessoal de Arthur, que havia retornado ao trabalho após sua recuperação. Mônica era uma mulher de meia-idade, impecavelmente vestida, com uma lealdade ferrenha a Arthur e uma aversão ainda maior a qualquer um que ousasse desafiar seu lugar ao lado do magnata. Ela havia dedicado anos de sua vida à empresa e via a ascensão de Clara como uma afronta pessoal, um roubo de seu espaço e de sua influência. Mônica, com sua experiência e sua rede de contatos na empresa, começou a espalhar sussurros, insinuações sutis sobre a competência de Clara. Tão jovem, tão inexperiente para um cargo de tamanha responsabilidade. Ela comentava em voz baixa para outros funcionários, sempre com um ar de preocupação forçada. Arthur está tão ocupado que talvez não esteja vendo as coisas com clareza. Ela plantava sementes de dúvida, questionando a verdadeira capacidade de Clara e sugerindo que sua ascensão era mais resultado de um favoritismo do que de mérito. Clara, imersa em seus novos projetos e nas frequentes viagens à Europa, estava alheia a essa teia de intrigas. Ela confiava em Arthur e na sua própria capacidade. Seu foco estava em expandir os negócios, em construir pontes culturais e em provar que a confiança depositada nela não havia sido em vão. Ela passava horas no escritório, dedicando-se com afinco a cada detalhe, sem perceber os olhares de desaprovação ou os cochichos que a seguiam pelos corredores. Arthur, embora ciente de que Clara era uma peça fundamental para o futuro de sua empresa, também sentia a pressão. Alguns de seus diretores mais antigos, influenciados por Mônica e por seus próprios interesses, começaram a expressar preocupações veladas. Sr. Albuquerque, não acha que a senhorita Clara está assumindo responsabilidades demais para alguém com tão pouca experiência em gestão? Um deles ousou perguntar em uma reunião. Arthur defendia Clara com veemência, mas as sementes da dúvida já haviam sido plantadas. A tensão aumentava a cada dia. Mônica, vendo que suas insinuações não surtiam o efeito desejado em Arthur, decidiu agir de forma mais direta. Ela começou a encontrar pequenos erros nos relatórios de Clara, a notar atrasos em entregas, que na verdade eram causados por burocracias internas, e a sugerir que Clara estava sobrecarregada e precisava de mais supervisão. Ela apresentava esses problemas a Arthur de forma sutil, como se estivesse apenas cumprindo seu dever de zelar pelos interesses da empresa. Clara, que sempre fora meticulosa, começou a sentir a pressão. Pequenos contratempos, antes facilmente resolvidos, agora pareciam se transformar em grandes obstáculos. Documentos importantes sumiam de sua mesa, e-mails essenciais eram perdidos, e informações cruciais chegavam a ela com atraso. Ela sentia que algo estava errado, mas não conseguia identificar a origem dos problemas. Atribuía tudo ao estresse da nova posição, à complexidade dos projetos internacionais. Em uma tarde, Arthur convocou Clara para seu escritório. O semblante dele estava mais sério do que o habitual, e Clara sentiu um aperto no peito. Ele a questionou sobre um relatório que havia sido entregue com dados inconsistentes, um erro grave que poderia comprometer uma negociação importante. Clara, perplexa, jurou que havia revisado o relatório várias vezes, que os dados estavam corretos quando ela o enviou. Mônica me trouxe este aqui, Arthur disse, apontando para uma cópia do relatório que estava em sua mesa, com anotações em vermelho circulando os erros. Ela disse que o encontrou na sua impressora
E que os dados estavam assim. Clara pegou o relatório e seus olhos se arregalaram. Aquelas anotações não eram suas. Os erros não eram seus. Alguém havia adulterado o documento. Uma onda de raiva e frustração a invadiu. Era uma armadilha. Mas quem? E por quê? O brilho nos olhos de Arthur era de decepção. E isso doeu mais em Clara do que qualquer acusação. Ela tentou explicar, mas as palavras pareciam se embolar em sua garganta. A confiança que eles haviam construído parecia agora abalada por uma mentira, uma intriga que ela não conseguia desvendar. Apesar de tudo, Arthur, que conhecia a dedicação e a competência de Clara, não a demitiu. Mas a semente da dúvida havia sido plantada. Aquele incidente, somado aos sussurros e às preocupações de Mônica, começou a corroer a base de sua confiança. Clara sentiu o peso da injustiça, a dor de ser alvo de algo que ela não compreendia. Aquele era o lado sombrio do sucesso, a face oculta do poder. E ela sabia que precisava lutar para provar sua inocência, para desmascarar a verdade e proteger o vínculo que havia construído com Arthur. A acusação velada de Arthur, mesmo sem uma demissão formal, pesou sobre Clara como uma laje de concreto. Aquele relatório adulterado, a forma como Mônica o havia encontrado e a decepção nos olhos de Arthur, tudo isso a atingiu com uma força avassaladora. Clara sentiu a ferida da injustiça, uma dor aguda que se misturava à frustração de ser alvo de uma conspiração que ela mal compreendia. Ela sabia, com uma certeza inabalável, que Mônica estava por trás daquilo. A forma como a antiga assistente a observava, os sussurros que chegavam aos seus ouvidos, as pequenas sabotagens que agora faziam sentido, tudo apontava para ela. Mas como provar? Como desmascarar alguém tão ardiloso, que operava nas sombras, usando a própria lealdade a Arthur como escudo? Clara decidiu que não se renderia. A determinação que a levou de organizadora de casa a executiva internacional ressurgiu com força total. Ela não permitiria que seu nome fosse manchado, nem que o vínculo que havia construído com Arthur fosse destruído por intrigas. Ela passava as noites em claro, revendo cada e-mail, cada documento, cada passo que havia dado, procurando por alguma pista, alguma evidência que pudesse inocentá-la. A atmosfera na empresa tornou-se sufocante para Clara. Os olhares de alguns colegas eram de desconfiança, outros de pena. Mônica, por sua vez, exibia um sorriso vitorioso, disfarçado de preocupação, sempre atenta a cada movimento de Clara, como um predador à espreita. Ela continuava a plantar pequenas armadilhas, a encontrar novos erros, a sugerir que Clara estava sobrecarregada e cometendo deslizes. Arthur, embora ainda confiasse no talento de Clara, estava em um dilema. Ele via a dedicação dela, mas as evidências apresentadas por Mônica, por mais sutis que fossem, começavam a criar uma rachadura em sua percepção. Ele se via dividido entre a intuição que lhe dizia que Clara era inocente e as provas que pareciam se acumular. A pressão dos diretores, que agora questionavam abertamente a competência de Clara, também o atingia. Ele tentava protegê-la, mas a cada novo incidente, sua defesa se tornava mais difícil. Clara sentia o distanciamento de Arthur. As conversas que antes fluíam com tanta naturalidade tornaram-se mais formais, mais focadas nos negócios. Os olhares de cumplicidade foram substituídos por um semblante preocupado. Ela ansiava por um momento de clareza, por uma oportunidade de provar sua inocência, mas as palavras pareciam insuficientes diante das manipulações de Mônica. Em uma tarde, enquanto Clara revisava um contrato importante, percebeu que um parágrafo crucial havia sido alterado. Não era um erro de digitação, mas uma mudança sutil que poderia trazer prejuízos significativos para a empresa. Ela sabia que tinha salvado a versão original e que a alteração não havia sido feita por ela. Um calafrio percorreu sua espinha. Mônica estava elevando o nível de suas sabotagens. Clara decidiu agir com cautela. Em vez de confrontar Mônica ou Arthur imediatamente, ela começou a documentar tudo. Tirava fotos dos documentos adulterados, salvava as versões originais em pastas seguras e anotava cada incidente, cada comentário suspeito. Ela sabia que precisava construir um caso sólido, irrefutável, para desmascarar a verdade. A tensão entre Clara e Mônica
atingiu um ponto de ebulição. Em uma reunião de equipe, Mônica, com um ar de falsa preocupação, sugeriu que Clara estava precisando de um tempo para reorganizar suas ideias, insinuando que seu desempenho estava comprometido. Clara a encarou, os olhos faiscando, mas se conteve. Ela não cairia na provocação. Naquela noite, exausta e frustrada, Clara se viu sozinha em seu apartamento, cercada por pilhas de documentos e anotações. Ela sentia o peso do mundo em seus ombros. A ascensão que a havia preenchido de alegria agora parecia uma maldição. Mas em meio ao desespero, uma faísca de esperança cintilou. Ela se lembrou das palavras de Arthur em Paris. Nunca subestime quem escuta mais do que fala. E ela havia escutado, havia observado. E agora ela estava pronta para falar, mas com as provas em suas mãos. A batalha estava apenas começando. Clara sabia que precisaria de mais do que intuição para vencer essa guerra silenciosa. Ela precisava de evidências concretas, de uma estratégia que desvendasse a teia de mentiras e restaurasse a confiança que havia sido tão arduamente construída. O destino, mais uma vez, a colocava à prova, e ela estava determinada a não falhar. Clara mergulhou na tarefa de reunir provas com a mesma dedicação que aplicava aos seus projetos internacionais. Cada documento que passava por suas mãos era minuciosamente verificado, cada e-mail, salvo e comparado com versões anteriores. Ela instalou um pequeno software de monitoramento em seu computador, algo sutil, que registrava alterações em arquivos e o horário em que eram feitas. Não era uma invasão de privacidade, mas uma medida de autodefesa. A cada dia, a teia de Mônica se tornava mais visível, e Clara sentia a adrenalina de quem está prestes a desvendar um mistério. Mônica, por sua vez, estava cada vez mais audaciosa. Encorajada pela aparente passividade de Clara e pela crescente dúvida de Arthur, ela intensificou suas ações. Começou a esquecer de repassar mensagens importantes para Clara, a atrasar a entrega de documentos cruciais e a confundir horários de reuniões, tudo para criar a impressão de que Clara era desorganizada e ineficiente. A tensão no ambiente de trabalho era quase palpável, e os funcionários, percebendo a disputa silenciosa, evitavam tomar partido. Um dia, Mônica cometeu um erro que Clara esperava. Um relatório financeiro vital para uma negociação com investidores europeus, que Clara havia preparado com extrema cautela, apareceu na mesa de Arthur com números alterados. A mudança era sutil, mas significativa, e poderia levar a um prejuízo milionário para a empresa. Arthur, ao revisar o documento, franziu a testa. Ele chamou Clara, o tom de sua voz carregado de uma frustração que ela reconheceu. "Clara, o que é isso?" ele perguntou, apontando para os números. "Este relatório está completamente errado. Mônica o encontrou na impressora. Disse que você o deixou lá." Clara sentiu um arrepio. Ela havia sido mais cuidadosa do que nunca com aquele relatório, salvando-o em diversas versões e enviando-o por e-mail para Arthur. Ela se aproximou da mesa, pegou o documento e o examinou. Os números estavam alterados, exatamente como ela havia previsto. Mas desta vez, ela estava preparada. "Senhor Albuquerque", ela disse, a voz calma, mas com uma firmeza que surpreendeu Arthur. "Este não é o relatório que enviei, e eu não o deixei na impressora." Ela pegou seu tablet e abriu um arquivo. "Tenho a versão original aqui, com o registro de data e hora da última modificação. E também tenho o log do meu computador, que mostra que este arquivo foi alterado por um usuário externo ao meu login e que a impressão foi feita de um computador diferente do meu." Arthur olhou para ela, depois para o tablet, e seus olhos se estreitaram. A calma e a precisão de Clara o pegaram de surpresa. Ele pegou o tablet e examinou os dados. O log era irrefutável. Mostrava o nome de usuário do computador que havia acessado o arquivo e feito as alterações, e o horário da impressão. O nome de usuário era o de Mônica. Um silêncio pesado pairou no escritório. Arthur ergueu os olhos para Clara, uma mistura de choque e algo que parecia ser vergonha em seu rosto. Ele havia duvidado dela. Havia permitido que as insinuações de Mônica o influenciassem. "Eu sabia que algo estava errado", Clara continuou, a voz embargada pela emoção, mas mantendo a compostura. "Pequenos erros, documentos sumindo, e-mails perdidos. Eu comecei a documentar tudo,
porque senti que estava sendo alvo de sabotagem. Ela mostrou a ele as fotos dos outros documentos adulterados, os registros de e-mails que não foram repassados. Arthur ouviu em silêncio a cada nova prova. A verdade se desdobrava diante dele. A imagem de Mônica, a assistente leal e zelosa, desmoronava. Ele sentiu uma onda de raiva, não apenas pela traição, mas pela forma como havia permitido que a dúvida corroesse sua confiança em Clara. Mônica, ele murmurou, o nome dela soando amargo em seus lábios. Clara apenas assentiu. Ela viu minha ascensão como uma ameaça e tentou me derrubar. Arthur se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela, as costas para Clara. Ele estava visivelmente abalado. A mulher que ele havia confiado cegamente, que havia estado ao seu lado por anos, estava tentando destruir a carreira de alguém que ele havia aprendido a valorizar mais do que imaginava. Eu sinto muito, Clara, ele disse, a voz baixa, quase inaudível. Eu deveria ter confiado em você. Eu deveria ter visto. Clara sentiu um alívio imenso. Aquele pedido de desculpas, a forma como ele reconheceu seu erro, valia mais do que qualquer promoção ou aumento de salário. A confiança havia sido restaurada, o vínculo fortalecido, mas a história ainda não havia terminado. A revelação da verdade era apenas o começo de uma nova fase, e as consequências da sabotagem de Mônica ainda precisavam ser enfrentadas. Arthur sabia que precisava agir, e agir rápido para proteger Clara e a reputação de sua empresa. A revelação da verdade pairou no ar do escritório de Arthur como uma tempestade recém-passada, deixando um rastro de choque e uma necessidade urgente de ação. Arthur se virou da janela, o rosto marcado por uma mistura de decepção e uma fúria contida. Ele olhou para Clara, seus olhos transmitindo um pedido silencioso de perdão e uma promessa implícita de justiça. Isso não ficará assim, Clara, ele declarou, a voz firme e carregada de autoridade. Mônica será responsabilizada por suas ações. Ninguém sabota minha empresa, e muito menos tenta destruir a reputação de alguém que confio. No dia seguinte, a notícia da demissão de Mônica se espalhou pela empresa como um incêndio. Arthur não hesitou. Convocou uma reunião com os diretores e, com a presença de Clara, apresentou as provas irrefutáveis da sabotagem. A surpresa e o constrangimento foram palpáveis na sala. Aqueles que antes sussurravam e duvidavam da competência de Clara, agora baixavam os olhos envergonhados. Mônica, confrontada com as evidências, tentou negar, mas sua defesa desmoronou diante da solidez das provas apresentadas por Clara. Sua saída foi imediata e sem direito a explicações. A empresa, antes dividida por intrigas, respirou aliviada. A verdade, por mais dolorosa que fosse, trouxe clareza e restaurou a ordem. A reputação de Clara não apenas foi restaurada, mas elevada a um novo patamar. Ela havia provado sua inocência e sua resiliência, e a forma como lidou com a situação, com calma e inteligência, apenas solidificou sua posição como uma líder nata. A partir daquele momento, a relação entre Arthur e Clara atingiu um nível de confiança e intimidade que superava qualquer expectativa. A barreira de hierarquia que antes existia se dissolveu por completo. Arthur não apenas a consultava em todas as decisões de negócios, mas também buscava sua companhia em momentos de lazer. Os jantares de negócios se transformaram em conversas descontraídas, onde risadas e confidências eram compartilhadas. Ele a via não apenas como seu braço direito, mas como uma amiga, uma confidente, alguém que o compreendia em um nível que poucos haviam alcançado. Clara, por sua vez, sentia-se mais forte e segura do que nunca. A experiência com Mônica, embora dolorosa, a havia fortalecido. Ela havia aprendido a navegar nas águas traiçoeiras do mundo corporativo e a confiar em seu próprio instinto. A gratidão por Arthur, que havia acreditado nela e a defendido, transformou-se em um carinho profundo. Ela o via não apenas como um magnata poderoso, mas como o homem que havia revelado sua paixão por poesia, o mentor que a havia impulsionado a alcançar seu potencial. As viagens à Europa continuaram, agora com um propósito ainda mais grandioso. Clara liderava a expansão da empresa com maestria, abrindo novos mercados e consolidando a presença da marca em solo europeu. Arthur a acompanhava em muitas dessas viagens, não para supervisionar, mas para testemunhar de perto
o sucesso de Clara e para desfrutar de sua companhia. Eles exploravam as cidades juntos, visitavam galerias de arte, assistiam a peças de teatro e cada momento compartilhava, aprofundava ainda mais o vínculo entre eles. Em uma noite em Paris, após o fechamento de um acordo milionário que Clara havia orquestrado com brilhantismo, eles jantaram em um pequeno restaurante charmoso, com vista para a Torre Eiffel. A atmosfera era mágica, e a conversa fluía com uma leveza e uma intimidade que antes eram impensáveis. Arthur a observava, os olhos brilhando com uma admiração que ele não se preocupava mais em esconder. Clara, ele disse a voz suave, você transformou não apenas a minha empresa, mas a minha vida. Você me mostrou que há mais no mundo do que números e negócios. Ele fez uma pausa e um sorriso terno surgiu em seus lábios. E pensar que eu te levei só para carregar as sacolas. Clara riu, um som melodioso que preencheu o ambiente. E pensar que eu fingi espanto com o avião, ela respondeu, os olhos marejados de emoção. Naquele momento, sob as luzes cintilantes da Torre Eiffel, a conexão entre eles era inegável. Não era mais apenas uma relação de trabalho, nem mesmo de amizade. Havia algo mais. Um sentimento que estava crescendo silenciosamente, um amor que se construía na admiração mútua, na confiança inabalável e na cumplicidade de duas almas que se encontraram de forma inesperada. O futuro se abria diante deles, cheio de promessas e de um novo tipo de reviravolta, uma que envolveria seus corações. A noite em Paris, sob o brilho da Torre Eiffel, marcou um ponto de virada silencioso, mas profundo, na relação entre Clara e Arthur. As palavras trocadas, os olhares demorados, a cumplicidade que se manifestava em cada gesto, tudo indicava que o vínculo entre eles havia transcendido as fronteiras do profissional e da amizade. Um sentimento mais terno e complexo começava a florescer. Um amor que se construía sobre a base sólida de respeito, admiração e uma compreensão mútua que poucos haviam alcançado. De volta ao Brasil, a dinâmica entre eles na mansão e no escritório mudou sutilmente. Os encontros de trabalho se estendiam por mais tempo, não por necessidade, mas pelo prazer da companhia um do outro. As conversas sobre estratégias de mercado se entrelaçavam com discussões sobre livros, filmes e até mesmo sobre suas próprias vidas, seus medos e suas esperanças mais íntimas. Arthur, antes tão reservado, agora compartilhava com Clara detalhes de sua rotina, de seus pensamentos, de uma forma que nunca havia feito com ninguém. Clara, por sua vez, sentia-se à vontade para ser completamente ela mesma ao lado dele, sem máscaras ou defesas. Os fins de semana que antes Arthur passava imerso em seus próprios afazeres, agora incluíam convites discretos para Clara. Passeios de barco pelo rio, visitas a galerias de arte na cidade, ou simplesmente longas conversas no jardim da mansão sob o sol da tarde. Nesses momentos, longe da formalidade do escritório, a intimidade entre eles crescia. As mãos se tocavam por acaso, os olhares se encontravam e demoravam, e um silêncio confortável preenchia o espaço, um silêncio que falava mais do que 1000 palavras. Clara sentia o coração acelerar sempre que Arthur a olhava com aquela intensidade, com aquele brilho que parecia desvendar sua alma. Ela se pegava pensando nele em momentos inesperados, sorrindo com as lembranças de suas conversas e sentindo uma pontada de saudade quando ele estava longe. O amor, antes um conceito distante em sua vida focada no trabalho, agora batia à sua porta, sutil e irresistível. Arthur, por sua vez, estava em uma jornada de autodescoberta. A presença de Clara havia despertado nele emoções que ele pensava estarem adormecidas há muito tempo. A vida, antes uma sucessão de negócios e responsabilidades, agora tinha uma nova cor, um novo propósito, impulsionado pela alegria que Clara trazia. Ele se via mais leve, mais sorridente, e a razão para tudo isso era Clara. Ele percebeu que não a queria apenas como sua assistente, sua parceira de negócios, ou sua amiga. Ele a queria em sua vida de uma forma mais profunda, mais completa. A revelação de seus sentimentos veio de forma inesperada, em uma noite comum na mansão. Arthur estava no escritório, e Clara, terminando algumas tarefas, foi até lá para se despedir. A chuva fina batia na janela,
e a luz baixa criava uma atmosfera íntima. Arthur ergueu os olhos de seus papéis e a observou por um longo instante. Clara, ele começou, a voz um pouco rouca, eu tenho algo a dizer. Clara sentiu um frio na barriga. O coração batia forte. Ela sabia que aquele momento era inevitável, mas não sabia o que esperar. Arthur se levantou e caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. Seus olhos, antes tão frios e distantes, agora estavam cheios de uma emoção palpável. Desde que você entrou na minha vida, tudo mudou. Eu não sabia o que estava perdendo, o que eu precisava. Você me mostrou um mundo que eu não via e me fez sentir coisas que eu pensei que nunca mais sentiria. Ele estendeu a mão e tocou suavemente o rosto dela, o polegar acariciando sua bochecha. Eu me apaixonei por você, Clara. A confissão, dita em voz baixa, mas com uma sinceridade avassaladora, atingiu Clara como uma onda de calor. As lágrimas brotaram em seus olhos, não de tristeza, mas de uma alegria imensa e um alívio profundo. Ela havia esperado por aquele momento, sonhado com ele em segredo, e agora ele era real. Eu também, Arthur. Ela sussurrou, a voz embargada. Eu também me apaixonei por você. Naquele instante, sob a luz suave do escritório, Arthur a puxou para um abraço terno, e depois seus lábios se encontraram em um beijo que selou não apenas uma paixão, mas uma promessa. O beijo era suave, hesitante no início, depois se aprofundou carregado de todo o carinho, a admiração e o amor que haviam crescido silenciosamente entre eles. Era o beijo de duas almas que haviam se encontrado em meio ao caos, que haviam se transformado mutuamente e que agora estavam prontas para trilhar um novo caminho juntas. O futuro, antes apenas um horizonte de negócios e ambições, agora se abria com a promessa de um amor verdadeiro, um amor que havia nascido de um sim em Paris, de um pedido de desculpa sincero e da coragem de duas pessoas em se permitirem ser vistas, compreendidas e amadas. A história de Clara e Arthur, que começou com sacolas e um avião, estava apenas começando sua mais bela e envolvente fase. O beijo no escritório, sob a luz suave da noite e o som da chuva, foi o ponto de partida para uma nova e emocionante fase na vida de Clara e Arthur. Aquele momento selou não apenas uma paixão, mas uma promessa silenciosa de um futuro juntos. Nos dias que se seguiram, a mansão e o escritório se tornaram o palco de um romance discreto, mas intenso, que florescia longe dos olhos curiosos da maioria dos funcionários. A dinâmica entre eles mudou, mas de uma forma que apenas eles percebiam. Os olhares se demoravam mais, os toques eram mais ternos e o silêncio entre eles se enchia de um significado novo e profundo. Arthur, antes tão contido, agora sorria com mais frequência, e seus olhos, antes focados apenas nos negócios, buscavam os de Clara com uma doçura que ela nunca imaginou ver. Clara, por sua vez, sentia-se flutuar, a cada gesto de carinho de Arthur, a cada palavra de afeto. A vida, que antes era uma série de desafios a serem superados, agora era uma melodia suave, cheia de harmonia. Eles decidiram manter o relacionamento em segredo por um tempo, para que pudessem desfrutar da intimidade dos primeiros momentos, sem a pressão de olhares externos. As reuniões de trabalho se estendiam até tarde, mas agora terminavam com jantares íntimos preparados por Clara na cozinha da mansão, ou com passeios noturnos pelos jardins, onde as mãos se encontravam e os sussurros de amor preenchiam o ar. Arthur redescobriu o prazer das pequenas coisas, dos momentos simples compartilhados com a mulher que havia roubado seu coração. No ambiente profissional, a parceria de Clara e Arthur se tornou ainda mais poderosa. Com a confiança e o apoio incondicional um do outro, eles formavam uma dupla imbatível. Clara, com sua visão estratégica e sua capacidade de negociação, continuava a expandir os negócios da empresa na Europa, enquanto Arthur a apoiava em todas as frentes, admirando sua força e sua inteligência. As viagens a Paris, que antes eram apenas a trabalho, agora tinham um sabor especial, transformando-se em escapadas românticas onde eles exploravam a cidade como um casal apaixonado, visitando lugares que Clara havia sonhado em conhecer e criando novas memórias juntos. Apesar da discrição, o brilho nos olhos de Arthur e a alegria contida de Clara começaram a ser notados por alguns dos funcionários mais próximos.
A antiga secretária de Arthur, a senhora Elsa, uma mulher perspicaz e com anos de casa, observava a mudança com um sorriso discreto. Ela havia testemunhado a transformação de Arthur, de um homem frio e distante, para alguém mais leve e feliz, e sabia que Clara era a razão. Ela guardava o segredo com carinho, feliz pela felicidade de seu chefe. No entanto, nem todos os olhares eram de aprovação. Alguns diretores que ainda se ressentiam da ascensão de Clara e da influência que ela exercia sobre Arthur começaram a especular. Os sussurros sobre um possível relacionamento amoroso entre eles começaram a circular, inicialmente como boatos maldosos, depois como uma verdade inconveniente para aqueles que viam a união como uma ameaça aos seus próprios interesses. Arthur, ciente dos burburinhos, sabia que o segredo não duraria para sempre, mas ele estava pronto para enfrentar qualquer desafio. O amor por Clara era mais forte do que qualquer intriga ou especulação. Ele havia encontrado a mulher de sua vida, a parceira que o completava em todos os sentidos, e não permitiria que nada os separasse. Em uma manhã ensolarada, enquanto tomavam café da manhã juntos no jardim da mansão, Clara e Arthur conversavam sobre o futuro. Os planos de expansão da empresa se misturavam com sonhos pessoais, com a ideia de construir uma vida juntos. Arthur pegou a mão de Clara, seus olhos fixos nos dela. Clara, ele disse, a voz cheia de ternura, eu quero que todos saibam. Quero que saibam o quanto você é importante para mim, o quanto eu te amo. Clara sentiu o coração transbordar de emoção. Aquele era o momento que ela havia sonhado, a validação de um amor que havia superado tantos obstáculos. Ela sorriu, as lágrimas brilhando em seus olhos. Eu também quero, Arthur, ela respondeu, apertando a mão dele. Quero que o mundo saiba. A decisão estava tomada. O relacionamento de Clara e Arthur, que havia nascido da adversidade e florescido na discrição, estava prestes a ser revelado. O próximo capítulo de suas vidas seria escrito à luz do dia, com todos os desafios e alegrias que um amor verdadeiro pode trazer, especialmente quando se trata de duas pessoas tão poderosas e influentes. O mundo dos negócios e o mundo pessoal de Arthur e Clara estavam prestes a se fundir de uma forma que ninguém esperava. A decisão de tornar público o relacionamento de Clara e Arthur não foi tomada de forma impensada. Eles sabiam que a notícia causaria um alvoroço, tanto dentro da empresa quanto na mídia. Arthur, com sua experiência em lidar com os holofotes, e Clara, com sua inteligência e resiliência, planejaram cuidadosamente como fariam o anúncio, buscando um momento e um formato que minimizassem o impacto negativo e enfatizassem a solidez de sua união. O palco escolhido para a revelação foi um jantar de gala anual da empresa Albuquerque, um evento de grande prestância que reunia diretores, investidores e figuras importantes do cenário empresarial. A atmosfera era de celebração pelos recentes sucessos da expansão europeia, orquestrada por Clara. Arthur, no discurso de abertura, fez questão de exaltar as conquistas da empresa e, em particular, o papel fundamental de Clara em todo o processo. Ao final de seu discurso, com um sorriso que iluminava todo o salão, Arthur estendeu a mão para Clara, que estava sentada à mesa principal. E, por fim, ele disse, sua voz ressoando com uma emoção genuína, gostaria de apresentar a vocês não apenas a brilhante executiva que transformou a nossa operação europeia, mas também a mulher que transformou a minha vida. Clara, minha parceira em tudo. Ele a puxou gentilmente para perto, e antes que a plateia pudesse reagir, ele a beijou suavemente na testa, um gesto de carinho que falava volumes. Um burburinho imediato preencheu o salão. Sussurros de surpresa, alguns de choque e outros de admiração. Os flashes das câmeras dispararam, capturando o momento. Clara, embora um pouco nervosa, manteve a compostura, sorrindo com a mesma confiança que a caracterizava em negociações milionárias. O beijo na testa, um gesto de afeto e respeito, foi a forma de Arthur de anunciar que o que eles tinham era mais do que um romance passageiro, era uma parceria profunda. As reações foram variadas. A maioria dos funcionários e diretores mais jovens, que já admiravam Clara, receberam a notícia com entusiasmo. A senhora Elsa, a antiga secretária, sorria abertamente, os olhos marejados de felicidade. No entanto, alguns dos diretores mais antigos,
que já haviam demonstrado resistência à ascensão de Clara, reagiram com semblantes fechados e olhares de desaprovação. Para eles, a união representava uma quebra ainda maior de hierarquia e uma consolidação do poder de Clara. A mídia, claro, explodiu. Jornais, revistas e portais de notícias estampavam manchetes sobre o romance secreto do magnata Arthur Albuquerque com sua ex-assistente. A história de Clara, de organizadora de casa, a parceira de um dos homens mais poderosos do país, tornou-se um conto de fadas moderno, inspirando muitos e gerando inveja em outros. As especulações sobre o futuro da empresa e a influência de Clara se multiplicaram. Arthur e Clara, no entanto, enfrentaram a tempestade midiática com serenidade. Eles concederam algumas entrevistas juntos, sempre com uma postura de respeito e transparência, falando sobre a evolução de seu relacionamento e a solidez de sua parceria. Clara, com sua eloquência e inteligência, desarmava qualquer tentativa de sensacionalismo, focando na competência e na visão de negócios que os unia. Arthur, por sua vez, defendia Clara com veemência, deixando claro que ela era uma parte essencial de sua vida e de seus negócios, e que sua felicidade era inegociável. Apesar da pressão externa, o amor entre eles se fortaleceu. Eles se apoiavam mutuamente, encontrando refúgio na intimidade de seu relacionamento. As viagens a Paris continuaram, agora com um ar de lua de mel constante, onde eles podiam desfrutar de sua paixão longe dos olhares curiosos. Eles aprenderam a ignorar os comentários maldosos e a focar no que realmente importava: o amor e a parceria que haviam construído. A empresa Albuquerque, sob a liderança conjunta de Arthur e Clara, continuou a prosperar. A visão de Clara para a expansão internacional e a experiência de Arthur em gestão se complementavam perfeitamente. Eles provaram que o amor não era um obstáculo, mas um catalisador para o sucesso. Com o tempo, a novidade do romance esfriou na mídia, e o que permaneceu foi a imagem de um casal poderoso, que se amava e se respeitava, e que juntos construíam um império. A história de Clara e Arthur se tornou uma lenda, um testemunho de que o destino pode surpreender e que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, transformando vidas e reescrevendo o roteiro do sucesso. Aquele jantar de gala foi apenas o primeiro passo de uma jornada que prometia ser longa e repleta de novas conquistas, tanto no amor quanto nos negócios. Com o anúncio oficial do relacionamento de Clara e Arthur, a vida do casal se tornou um turbilhão de atenção, mas também de uma felicidade inegável. A fase inicial de especulações e manchetes sensacionalistas deu lugar a uma aceitação mais tranquila, à medida que a solidez de sua união se tornava evidente. Eles eram, aos olhos do público e do mercado, um casal poderoso, que combinava inteligência, visão e um amor que parecia inabalável. No dia a dia, a mansão de Arthur, que antes era um refúgio de silêncio e trabalho, transformou-se em um lar vibrante, preenchido pela presença de Clara. Os jantares íntimos se tornaram uma rotina, onde eles compartilhavam os desafios do dia e os planos para o futuro. Clara, com sua paixão pela organização e pelo bem-estar, trouxe um calor e uma leveza para o ambiente, tornando-o verdadeiramente um lar para ambos. Arthur, que antes vivia para o trabalho, descobriu o prazer de acordar ao lado de Clara, de compartilhar um café da manhã tranquilo e de ter alguém com quem dividir os pequenos e grandes momentos da vida. A parceria profissional deles atingiu um patamar de excelência. A Albuquerque Corporation, sob a liderança conjunta de Arthur e Clara, expandiu-se ainda mais, consolidando sua presença não apenas na Europa, mas também abrindo novos mercados na Ásia. A visão cultural de Clara, aliada à sua perspicácia nos negócios, provou ser um diferencial competitivo inestimável. Ela se tornou uma figura de destaque em conferências internacionais, uma voz respeitada no mundo dos negócios, sempre com Arthur ao seu lado, não apenas como seu parceiro, mas como seu maior admirador. As viagens a Paris, que antes eram o cenário de seus primeiros flertes e da revelação de seus sentimentos, agora eram sinônimo de escapadas românticas e momentos de celebração. Eles revisitavam os lugares que haviam marcado o início de seu amor, e cada esquina da cidade
luz parecia sussurrar a história de como se encontraram e se apaixonaram. A família de Arthur, que inicialmente havia reagido com surpresa ao relacionamento, gradualmente aceitou Clara. A mãe de Arthur, uma mulher de forte personalidade, que a princípio via Clara com certa desconfiança, foi conquistada pela inteligência, pela doçura e pela força da jovem. Ela percebeu a felicidade genuína de seu filho e a forma como Clara o completava. As reuniões de família, antes formais e protocolares, ganharam um novo brilho com a presença de Clara e sua capacidade de trazer leveza e alegria. Clara, por sua vez, encontrou em Arthur não apenas um amor, mas uma família que a acolheu. Ela se sentia parte de algo maior, uma base sólida que a apoiava em todos os seus empreendimentos. A vida que ela havia construído, tijolo por tijolo, agora tinha um alicerce de amor e companheirismo. Em um aniversário de Clara, Arthur planejou uma surpresa. Ele a levou de volta a Paris, para o mesmo restaurante charmoso com vista para a Torre Eiffel, onde haviam compartilhado a confissão de seus sentimentos. O jantar foi mágico, repleto de lembranças e de planos para o futuro. Quando a Torre Eiffel começou a cintilar suas luzes, Arthur se ajoelhou, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Clara, ele disse, os olhos marejados de emoção. Você transformou a minha vida de maneiras que eu nunca imaginei. Você é a minha parceira, a minha melhor amiga, o amor da minha vida. Você me mostrou que a felicidade está nas coisas mais simples e nos sentimentos mais profundos. Você aceita se casar comigo e continuar essa nossa história para sempre? Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, mal conseguiu falar. Aquele era o culminar de uma jornada que começou de forma tão improvável. Ela sorriu, assentindo vigorosamente. Sim, Arthur. 1000 vezes sim. O beijo que se seguiu foi um selo de uma promessa eterna, um testemunho de que o amor, quando verdadeiro, pode superar qualquer obstáculo e florescer nos cenários mais inesperados. A história de Clara e Arthur, que começou com um pedido inusitado e um avião, estava prestes a entrar em seu capítulo mais belo e significativo, o do casamento e da construção de uma vida juntos, lado a lado, em amor e em parceria. O sim em Paris, sob as luzes cintilantes da Torre Eiffel, marcou o início de um período de intensa e alegre preparação para Clara e Arthur. O casamento, mais do que uma formalidade, era a celebração de uma jornada improvável e de um amor que havia superado desafios e transformado vidas. Arthur, que sempre foi prático e reservado, entregou-se à organização com um entusiasmo contagiante, querendo que cada detalhe refletisse a grandiosidade de seu amor por Clara. Clara, com sua paixão pela organização, mergulhou nos preparativos com a mesma dedicação que aplicava aos seus projetos empresariais. Mas desta vez, a meta não era um contrato milionário, e sim o dia mais feliz de sua vida. Ela escolheu um vestido de noiva que combinava sua elegância discreta com um toque de sofisticação, um reflexo perfeito de sua personalidade. A mansão de Arthur, que seria o palco da cerimônia e da festa, foi transformada em um cenário de conto de fadas, com flores, luzes e detalhes que contavam a história do casal. A notícia do noivado foi recebida com grande entusiasmo pela família de Arthur, que agora via Clara não apenas como a parceira de negócios de seu filho, mas como a mulher que o havia feito verdadeiramente feliz. A mãe de Arthur, em particular, tornou-se uma aliada e confidente de Clara, ajudando nos preparativos e compartilhando conselhos sobre a vida a dois. Os amigos mais próximos de Arthur e Clara, que haviam testemunhado a evolução do relacionamento, celebravam a união com alegria genuína. A mídia, claro, não deixou o evento passar despercebido. O casamento do ano entre o magnata e sua ex-assistente dominava as manchetes, mas desta vez o tom era de admiração e inspiração. A história de Clara se tornou um exemplo de superação e de como o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, independentemente de classes sociais ou origens. O dia do casamento chegou radiante e perfeito. A mansão estava deslumbrante e o jardim, transformado em um altar ao ar livre, esperava a noiva. Clara, ao descer a escadaria, sentiu o coração bater forte. Ela estava linda, exalando uma felicidade que irradiava de dentro para fora. Ao ver Arthur no altar, esperando por ela com um sorriso emocionado e os olhos marejados,
Todas as incertezas e medos do passado se dissiparam. Ele estava ali, seu grande amor, o homem que a havia impulsionado a ser a melhor versão de si mesma. Arthur, ao ver Clara caminhando em sua direção, sentiu uma onda de emoção avassaladora. Ele havia construído um império, enfrentado desafios inimagináveis, mas nenhum momento se comparava àquele. Clara era a sua maior conquista, o seu tesouro mais precioso. A cerimônia foi emocionante e íntima, apesar da presença de tantos convidados. Os votos de Arthur e Clara eram repletos de carinho, gratidão e promessas de amor eterno. Eles relembraram o início de sua história, as sacolas, o avião, as viagens a Paris, a sabotagem de Mônica, e como cada obstáculo os havia tornado mais fortes e mais unidos. "Eu te amo, Clara", Arthur disse, segurando as mãos dela, a voz embargada. "Eu te amo por quem você é, por quem você me tornou e por cada momento que compartilhamos. Você é a minha casa, o meu porto seguro." Clara, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, respondeu: "Eu te amo, Arthur. Eu te amo por ter acreditado em mim, por ter me mostrado o mundo e por ter me ensinado o que é o amor verdadeiro. Você é o meu destino, a minha alma gêmea." O beijo que selou a união foi longo e apaixonado, um testemunho público de um amor que havia florescido contra todas as probabilidades. A festa que se seguiu foi vibrante, com música, dança e muita alegria. Clara e Arthur dançaram a noite toda, celebrando o início de sua vida como marido e mulher. A lua de mel foi em uma viagem de volta à Europa, revisitando Paris e explorando novos destinos, criando memórias que seriam guardadas para sempre. Eles desfrutavam de cada momento, da intimidade e da liberdade de serem apenas Clara e Arthur, sem os títulos ou as responsabilidades do mundo dos negócios. De volta ao Brasil, a vida de casados se estabeleceu em uma rotina feliz e harmoniosa. A parceria profissional continuou forte, com Clara assumindo um papel ainda mais proeminente na liderança da empresa ao lado de Arthur. Eles provaram que o amor e o sucesso podiam andar de mãos dadas e que a felicidade verdadeira estava em construir uma vida com a pessoa certa, aquela que te completa e te impulsiona a ser a melhor versão de si mesmo. A história de Clara e Arthur, a organizadora de casa e o magnata, era agora um exemplo de que os contos de fadas, às vezes, acontecem na vida real. A vida de casados de Clara e Arthur se desdobrava em uma sinfonia harmoniosa de amor, trabalho e novas descobertas. A mansão, agora um lar em seu sentido mais pleno, ecoava com risadas, conversas e o burburinho de uma rotina compartilhada que era, ao mesmo tempo, produtiva e profundamente satisfatória. Clara continuava a trazer sua essência vibrante para cada canto, transformando o que antes era uma casa grandiosa em um refúgio acolhedor e cheio de vida. No universo corporativo, a Albuquerque Corporation florescia sob a liderança conjunta de seus dois pilares. Arthur, com sua vasta experiência e visão estratégica, e Clara, com sua inovação e capacidade de conectar culturas, formavam uma parceria inigualável. Eles não apenas mantinham a empresa na vanguarda do mercado, mas também a impulsionavam para novos patamares de responsabilidade social e sustentabilidade, valores que Clara sempre prezou e que Arthur abraçou com entusiasmo. A expansão para novos continentes, antes um sonho distante, tornou-se uma realidade tangível, e o nome Albuquerque era sinônimo de excelência e visão global. As viagens internacionais, que antes eram o cenário de seus primeiros encontros profissionais e do florescer de seu romance, agora eram oportunidades para fortalecer ainda mais o vínculo que os unia. Em cada cidade, em cada reunião, eles se apoiavam mutuamente, celebrando as vitórias e superando os desafios com a mesma cumplicidade. Paris, claro, continuava sendo um destino especial, um lembrete constante do sim que mudou suas vidas. A influência de Clara na vida de Arthur era visível em cada gesto. Ele se tornou um homem mais leve, mais aberto às emoções e mais presente. Os momentos de lazer, antes raros, agora eram valorizados. Eles exploravam novos hobbies juntos, desde aulas de culinária até caminhadas em trilhas naturais, sempre buscando novas formas de se conectar e de desfrutar da companhia um do outro. A poesia,
que Arthur havia revelado a Clara em seus primeiros encontros tornou-se um refúgio compartilhado, e muitas vezes ele a surpreendia com versos escritos para ela. Clara, por sua vez, encontrou em Arthur não apenas um amor avassalador, mas um parceiro que a impulsionava a ir além de seus próprios limites. Ele a encorajava a assumir novos desafios, a explorar novas ideias e a confiar em sua própria intuição. Ela se sentia completa, realizada em todas as esferas de sua vida, e a felicidade que irradiava era contagiante. Com o passar do tempo, e com a consolidação de seu amor e de sua parceria, uma nova aspiração começou a surgir em seus corações. Em uma noite tranquila, enquanto observavam o pôr do sol da varanda da mansão, Clara se virou para Arthur, um sorriso terno em seus lábios. Arthur, ela começou, a voz suave. Nós construímos tanto, não é? Uma empresa, um lar, uma vida juntos. Ela fez uma pausa e seus olhos brilharam com uma emoção profunda. Eu tenho sonhado com algo mais. Com uma nova vida para cuidar, para amar. Arthur a olhou e um entendimento imediato preencheu seus olhos. Ele havia sentido o mesmo desejo, um anseio por expandir a família que haviam construído. Ele pegou a mão dela, apertando-a com carinho. Eu também, Clara, ele respondeu, a voz embargada pela emoção. Eu também tenho sonhado. Com pequenos passos correndo por esta casa, com a alegria de ter um filho com você. Naquele momento, a promessa de uma nova vida, de um novo capítulo, se desenhou no horizonte. A história de Clara e Arthur, que começou com um encontro improvável e se transformou em um amor grandioso, estava prestes a ganhar um novo e precioso significado. Eles haviam encontrado o sucesso nos negócios e a plenitude no amor, e agora estavam prontos para embarcar na aventura mais transformadora de todas, a da paternidade. O legado que Arthur havia construído e que Clara havia ajudado a expandir estava prestes a se perpetuar de uma forma ainda mais bela e pessoal. A decisão de ter um filho preencheu a vida de Clara e Arthur com uma nova e vibrante energia. A mansão, antes um lar para dois, agora era visualizada como um espaço que em breve ecoaria com a alegria e a inocência de uma criança. Eles embarcaram nessa nova jornada com a mesma dedicação e planejamento que aplicavam aos seus empreendimentos empresariais, mas com uma dose infinitamente maior de emoção e ternura. Os meses seguintes foram marcados por uma mistura de expectativa e ansiedade. Clara e Arthur consultaram especialistas, fizeram planos e se prepararam para a chegada do novo membro da família. Arthur, sempre tão focado no trabalho, passou a dedicar mais tempo a Clara, garantindo que ela se sentisse amada e apoiada em cada etapa. Ele lia livros sobre paternidade, pesquisava sobre o desenvolvimento infantil e sonhava acordado com o dia em que seguraria seu filho nos braços. A notícia da gravidez veio em uma tarde ensolarada, após uma consulta de rotina. Clara ligou para Arthur, a voz embargada pela emoção, mal conseguindo conter a alegria. Arthur, se é positivo, nós vamos ter um bebê. Do outro lado da linha, Arthur soltou um grito de euforia, um som que Clara nunca havia ouvido dele. Ele largou tudo no escritório e correu para casa, ansioso para abraçá-la e celebrar a notícia que mudaria suas vidas para sempre. A partir daquele dia, a mansão se transformou em um ninho de amor e expectativa. O quarto de hóspedes foi carinhosamente planejado para se tornar o berçário, com Clara e Arthur escolhendo cada detalhe, desde as cores das paredes até os pequenos móveis e brinquedos. Arthur se tornou incrivelmente protetor, garantindo que Clara tivesse todo o conforto e cuidado necessários. Ele a acompanhava em todas as consultas médicas, fazia questão de preparar suas refeições favoritas e a mimava com carinho e atenção. A gravidez de Clara foi um período de grande felicidade. Ela sentia uma conexão profunda com o bebê que crescia dentro dela, e a cada ultrassom, a cada chute, o amor maternal florescia com mais intensidade. Seus colegas de trabalho e a família de Arthur celebraram a notícia com grande alegria, e a empresa se adaptou para garantir que Clara pudesse conciliar suas responsabilidades profissionais com os cuidados da gestação. Mesmo com a gravidez, Clara manteve seu papel fundamental na Albuquerque Corporation, embora com um ritmo mais adaptado. Ela continuava a liderar projetos importantes,
Mas Arthur assumiu uma carga maior de viagens e reuniões, permitindo que ela tivesse mais tempo para descansar e se preparar para a maternidade. Eles se tornaram um exemplo de como é possível equilibrar uma carreira de sucesso com a construção de uma família, sempre com o apoio e a compreensão mútuos. As conversas noturnas na varanda da mansão agora giravam em torno de nomes, de como seria o bebê, de como eles seriam como pais. Arthur, que antes parecia inabalável, revelava um lado mais vulnerável e sonhador, compartilhando suas esperanças e seus medos com Clara. Ela o acalmava, lembrando-o do amor que os unia e da força que eles tinham juntos. A notícia de que seria uma menina trouxe ainda mais alegria. Arthur se viu sonhando com uma pequena princesa, e Clara imaginava a alegria de ter uma filha para compartilhar seus sonhos e ensinamentos. Eles escolheram o nome Sofia, um nome que significava sabedoria, esperando que a filha herdasse a inteligência e a bondade que Clara e Arthur tanto valorizavam. À medida que a data do parto se aproximava, a mansão se encheu de uma atmosfera de doce antecipação. O berçário estava pronto, as roupinhas lavadas e dobradas, e os corações de Clara e Arthur transbordavam de amor e expectativa. A jornada que começou com um sim em Paris e que se consolidou em um casamento feliz, estava prestes a atingir seu ápice com a chegada de Sofia, a pequena vida que completaria sua história de amor e transformaria Arthur e Clara em uma família. O grande dia chegou de forma inesperada, como tudo na vida de Clara e Arthur parecia acontecer. Em uma madrugada calma, quando a cidade ainda dormia, Clara sentiu as primeiras contrações. A princípio eram leves, mas logo se intensificaram, sinalizando que Sofia estava a caminho. Ela acordou Arthur com um toque suave, a voz um sussurro carregado de emoção e um pouco de apreensão. "Arthur, acho que chegou a hora", ela disse, a respiração um pouco ofegante. Arthur despertou imediatamente, o sono sumindo de seus olhos como um passe de mágica. O pânico inicial de não saber exatamente o que fazer foi rapidamente substituído por uma calma surpreendente. Ele havia se preparado para aquele momento, lido todos os livros, ouvido todos os conselhos. Com a mesma eficiência que demonstrava em uma sala de reuniões, ele organizou tudo. Pegou a mala da maternidade que estava pronta há semanas, chamou o motorista e garantiu que Clara estivesse o mais confortável possível. O caminho para o hospital foi uma mistura de silêncio tenso e palavras de encorajamento. Arthur segurava a mão de Clara, seus olhos fixos nos dela, transmitindo toda a força e o amor que sentia. No hospital, a equipe médica os aguardava e Clara foi prontamente atendida. Arthur permaneceu ao seu lado o tempo todo, um pilar de apoio inabalável. Ele segurava sua mão, enxugava seu suor, sussurrava palavras de amor e incentivo e a lembrava da força que ela possuía. As horas que se seguiram foram intensas, um verdadeiro teste de resistência e amor. Clara, com uma coragem admirável, enfrentou cada contração, focada na promessa de ter sua filha nos braços. Arthur testemunhou a força de sua esposa com uma admiração ainda maior, percebendo a dimensão do milagre da vida. E então, em um momento que pareceu durar uma eternidade e um piscar de olhos, o choro de um bebê preencheu a sala. Um choro forte, vibrante, que ecoou nos corações de Clara e Arthur. Sofia havia chegado. Quando a enfermeira colocou a pequena Sofia nos braços de Clara, o mundo parou. Clara sentiu uma onda avassaladora de amor, uma conexão instantânea e profunda que superava qualquer sentimento que já havia experimentado. Sofia era perfeita, pequena e frágil, mas com uma força que já se manifestava em seu choro. Arthur se aproximou, os olhos marejados. Ele tocou o rostinho de sua filha com um dedo trêmulo e a emoção o dominou. Aquele homem de negócios, o magnata inabalável, estava ali, rendido ao amor por sua filha. "Ela é linda, Clara", ele sussurrou, a voz embargada. "Nossa Sofia." Os primeiros dias com Sofia foram um aprendizado constante, repleto de momentos de pura alegria e de desafios que eles enfrentavam juntos. As noites mal dormidas, as trocas de fraldas, os primeiros banhos, tudo era novo e maravilhoso. Arthur se revelou um pai incrivelmente dedicado, ajudando Clara em cada tarefa, aprendendo a segurar Sofia com ternura e a acalmá-la com canções de ninar. A mansão, agora,
estava verdadeiramente completa. O berçário, antes um espaço vazio de sonhos, era o refúgio da pequena Sofia, preenchido com o cheiro de bebê, o som de seu choro e, mais frequentemente, de suas risadinhas. A senhora Elsa, a antiga secretária de Arthur, que agora era uma espécie de avó para Sofia, visitava-os com frequência, trazendo presentes e conselhos, e observando com carinho a nova dinâmica da família. Clara e Arthur se olhavam com um novo tipo de amor, um amor que havia se aprofundado com a chegada de Sofia. Eles eram uma família, uma unidade inquebrável, construída sobre a base de uma história que começou com sacolas e um avião, passou por desafios e intrigas, floresceu em um romance e agora se completava com a mais pura das alegrias. Sofia era a prova viva de que o destino havia traçado um caminho extraordinário para eles e que a vida, quando vivida com amor e parceria, podia ser um verdadeiro conto de fadas. O futuro agora era ainda mais brilhante, repleto de promessas e do riso de sua pequena princesa. Os anos se desdobraram, tecendo uma tapeçaria rica e vibrante na vida de Clara e Arthur, com Sofia como o fio de ouro que unia cada trama. A pequena princesa cresceu na mansão, que se tornou um lar de risos, aprendizado e amor incondicional. Sofia era a personificação da união de seus pais. Herdara a inteligência perspicaz de Clara e a determinação focada de Arthur, mas tudo isso temperado com uma doçura e uma curiosidade que eram só dela. A Albuquerque Corporation continuou a prosperar sob a liderança visionária do casal. Clara, agora uma CEO reconhecida globalmente, dividia seu tempo entre as salas de reunião e os momentos preciosos com a filha. Arthur, por sua vez, havia encontrado um novo equilíbrio. Embora ainda fosse o magnata por trás do império, seu maior título era o de pai e marido. Ele passava as manhãs levando Sofia para a escola, as tardes brincando no jardim e as noites lendo histórias de ninar, um contraste marcante com o homem que um dia viveu apenas para o trabalho. As viagens à Europa, especialmente a Paris, tornaram-se tradições familiares. Sofia cresceu ouvindo as histórias de como seus pais se conheceram, do avião e das sacolas, da Torre Eiffel que testemunhou o início de seu amor. Em cada visita à Cidade Luz, eles revisitavam os lugares que marcaram sua jornada. E Sofia, com seus olhos brilhantes, absorvia cada detalhe, sentindo a magia da história de seus pais. A vida, no entanto, não foi isenta de desafios. O mundo dos negócios continuava competitivo, e a família enfrentava as inevitáveis provações que a vida impõe. Mas cada obstáculo era superado com a força de sua união. Eles haviam aprendido que o verdadeiro sucesso não estava apenas nas cifras e nos impérios construídos, mas na resiliência do amor, na capacidade de se apoiar mutuamente e na alegria de ver sua filha crescer feliz e segura. Em uma tarde de verão, anos depois, Clara e Arthur estavam sentados no jardim da mansão, observando Sofia, já uma adolescente vibrante, rindo enquanto conversava com amigos. O sol poente pintava o céu com tons de laranja e rosa, e uma brisa suave balançava as folhas das árvores. Arthur segurou a mão de Clara, apertando-a com ternura. Quem diria, Clara? Ele murmurou, a voz carregada de emoção, que aquele pedido para organizar minha casa mudaria tudo. Eu achava que tinha tudo, mas você me mostrou o que realmente importava. Clara sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E eu, Arthur, que só queria uma oportunidade para provar meu valor, encontrei um amor que superou todos os meus sonhos. Você me deu um mundo, e o mais importante, me deu a nossa Sofia. Eles se olharam e nos olhos um do outro viram o reflexo de uma vida plena, de uma parceria inabalável e de um amor que havia resistido ao tempo e às adversidades. A história da organizadora de casa e do magnata, que começou de forma tão inusitada, havia se transformado em um legado de amor, sucesso e família, provando que os contos de fadas, por vezes, são escritos com a tinta da realidade e a força dos corações que ousam sonhar. Fim da história. E aí, pessoal, que jornada incrível, não é mesmo? Desde o primeiro encontro inusitado de Clara e Arthur, com aquelas famosas sacolas e a viagem de avião que mudou tudo, até a superação da sabotagem de Mônica e o florescer de um amor que nos levou a um casamento emocionante em Paris e, finalmente,
a chegada da adorável Sofia. Cada capítulo foi uma prova de que o destino tem seus próprios planos e que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, transformando vidas e construindo impérios. Se você se emocionou, torceu e se inspirou com essa história, não se esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas incríveis, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Queremos muito saber o que você achou. Deixe seu comentário aqui embaixo. Qual foi seu momento favorito? Qual personagem mais te marcou? Sua opinião é super importante para nós. E claro, compartilhe essa história com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se encantar com a jornada de Clara e Arthur. Ah, e não se esqueça, se você amou essa narrativa e quer mergulhar em outras aventuras emocionantes, confira a playlist à esquerda com muitas outras histórias incríveis esperando por você. Até a próxima!